Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu sou Edson, bem-vindos ao Funocebo e estamos dando seguimento ao projeto Dan Brown, tá ok? Então vamos lá. Dan Brown, nascido Daniel Gerhard Brown, tá, em 22 de junho de 64, no condado de Exeter, em New Hampshire, nos Estados Unidos, hoje aí com seus 60 anos de idade, tá ok? Vive forte e vivendo a vida alucinadamente. Mais ou menos isso, tá ok? E minha cordinha vive torta. Quem que era o Dan Brown, então? Ele era, né, o filho mais velho de três irmãos, tá? De pais que eram religiosos e professores da região ali. E esteve desde cedo, de alguma forma, ligado a códigos e a decifração de enigma, porque ele foi estimulado a isso desde a infância. Então, ele e seus irmãos sempre foram estimulados a trabalhar o lado criativo da mente, né, investigativo e todas essas coisas, né? Olha que bacana, né? Mas como assim? Então, tipo assim, o que acontecia? Em vez de ele receber os presentes no Natal e no aniversário dele, tanto ele quanto os seus irmãos recebiam mapas do tesouro, né? Eles eram estimulados então a realizar verdadeiras caçadas ao tesouro, tá? Pela casa e pelo condado. E isso acabou assim desenvolvendo aquele espírito de curiosidade, né? Assim gigantesco nele e nos irmãos deles, tá? Isso teve um efeito tão profundo, tá? Que aconteceu? Os personagens lá do Código da Vinci, né? Quando você chegar no capítulo 23, tem dois personagens ali que são interessantíssimos, que é a Sophie Novot e o Jacques Sonnier. Esses personagens foram inspirados nessa lembrança do passado de criança e dessa coisa de caçada que eles faziam. Olha que bacana, né? Então lá no Código da Vinci, no capítulo 23, você vai encontrar isso daí, de interessante também. Uma outra curiosidade muito bacana também é que é o seguinte, na época da fraternidade, né, quando ele estava no colégio ali no Amherst College, tá? Ele era colega de fraternidade do Harlan Coben. Olha aí que legal, né? O Harlan Coben, para quem conhece aí, é grande escritor aí da atualidade também, tá? E na mesma época ele fez um intercâmbio em Sevilha, onde ele foi lá para a Espanha, né? Foi para Sevilha lá e começou a estudar as obras do Leonardo da Vinci. Olha que bacana, né? E acabou, né, essa experiência acabou trazendo também para a construção do Código da Vinci ali muito significado, o próprio ambiente ali, né, que ele usar como fato na história, tá? Mas como assim usar como fato na história? Os romances dele, né, todos os romances que ele escreveu, né, eu já vou listar todos eles aqui para vocês darem uma olhada, eles entram numa categoria que se chama romance factual. E o que é o romance factual? Você tem um ambiente real, por exemplo, imagine a sua cidade da onde você está vendo esse vídeo aí. Então você tem uma prefeitura, você tem um largo, né, um passo da cidade, enfim, tem alguma coisa na tua cidade que realmente existe. Então ele é capaz, né, de entender esse ambiente, conhecer esse ambiente tão bem ao ponto de desenvolver um romance e usar esse ambiente como base, né, como apoio para o romance dele. Então ele vai falar de coisas que realmente acontecem nesse lugar, com esse lugar, é, como esse lugar realmente é, caminhos que existem por ali. Né? Olha que bacana, né? É bem interessante isso daí, tá ok? E voltando ali a respeito do que foi falado sobre o Código da Vinci ali, aquela polêmica gerada ali quando esse livro foi lançado, né? A respeito da humanidade, do divino, dessas coisas todas aí, o que ele trouxe, né? Palavras dele mesmo, né? Entre aspas, ele disse assim numa entrevista: eu afirmo que o meu livro, Código da Vinci, é simplesmente uma história divertida, tá? Que promove a discussão, né, espiritual e abre os caminhos para debate, né, espiritual e religioso. Talvez o livro possa ser usado como um catalisador positivo para introspecção, né, para você entrar dentro de você mesmo e explorar a sua própria fé. Tá? Então ele não enxergou isso, né? Ele não enxergou polêmica. Ele criou uma história e criou uma situação para a pessoa, na visão dele, para as pessoas reafirmarem a sua própria fé, né? Olharem para dentro de si mesmo e se questionarem a respeito da sua própria fé. Olha que bacana, né?
Bom, como eu havia dito, ele escreveu 7 livros, tá? E esses livros foram propostos na seguinte, foram lançados na seguinte ordem aqui, ó. O primeiro livro dele saiu em 98, Fortaleza Digital, tá ok? Segundo, por menos que as pessoas queiram acreditar, não foi o Código da Vinci. O segundo livro foi Anjos e Demônios, saído em 2000. E nesse livro aqui a gente é apresentado ao Robert Landon, que é o protagonista, tá ok? Nesse livro aqui que ele aparece a primeira vez. Logo em seguida, ali em 2001, ele lançou esse cara aqui, Ponto de Impacto, tá? Sobre editora, sobre lançamento no Brasil, isso eu vou falar depois, tá? Mas ali em 2001 ele lançou esse cara aqui, tá? O Ponto de Impacto. A partir do sucesso maior do Anjos e Demônios, ele escreveu esse cara aqui, Código da Vinci, e aí sim ele conseguiu colocar, ele trazer de volta o protagonista lá do Anjos e Demônios e deixou ele na série toda agora, tá? Então temos aqui de novo o professor Robert Landon, que eu vou falar sobre ele depois, tá? Então esse livro aqui saiu em 2003. Em seguida, ali em 2009, ele lançou esse livro aqui, O Símbolo Perdido, tá? Também com Robert Landon como protagonista. Na sequência, ele escreveu em 2013 Inferno, tá? Outro livro interessantíssimo também, esse daqui eu gostei bastante desse livro também. E por final, ali em 2017, né, temos a história final, talvez, do professor Robert Landon aqui em Origem, tá? São todos livros muito interessantes, tá ok? Assim, por que a gente falou que talvez tivesse um outro livro? Porque há pouco tempo foi vinculado um boato que dizia que Dom Brown estaria escrevendo um livro que iria se chamar A Chave de Salomão. Mas parece que morreu na casca isso daí por problemas particulares. E aqui eu quero deixar uma coisa bem esclarecida, que é o seguinte, aqui a gente fala sobre obra e autor, tá? Talvez um comentário ou outro a respeito da vida particular da pessoa, mas é sempre obra e autor. A gente desvincula a pessoa, né? A persona do autor, né? A gente consegue fazer essa divisão aí, tá ok? Tem gente que não consegue, a gente tenta fazer isso daí, tá? Porque como autor ele deixou todas essas obras, são 7 livros, talvez 8 livros aí, né? Se ele conseguir retomar isso daí, tá ok? Então, esse é o vídeo de hoje, é o trabalho de Dan Brown, quem foi Dan Brown, e a partir do próximo vídeo a gente começa a falar a respeito das obras deles, tá ok? Das obras dele, tá ok? Muitíssimo obrigado então e até a próxima.